Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sport Science. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da constância no processo de reabilitação, que eu acho que é um dos maiores problemas que as pessoas desenvolvem ao longo da reabilitação, é essa questão de manter até o final, tá? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, muita gente acha que a reabilitação do LCA é como se fosse uma corrida de 100 metros. Assim que o paciente sai da cirurgia, ele pensa, pô, tenho que começar a fisioterapia o mais rápido possível e fazer logo todas essas sessões o quanto eu conseguir. E ele não está errado, é totalmente errado, vamos dizer assim. O ideal é sim você começar o mais rápido possível a fisioterapia e fazer o máximo de sessões que conseguir no início, só que não é simplesmente isso, não é só fazer isso durante um mês, 2 meses. Você tem que fazer isso durante toda a reabilitação, porque a reabilitação do LCA não é uma corrida de 100 metros, está mais para uma maratona. Então, a maratona é aquilo. Você tem um certo ritmo que você mantém ao longo de todo o caminho, que é um longo caminho. Então, não é a maior velocidade que você consegue ir, mas é uma velocidade constante que você tem que manter para poder chegar no final da corrida. Então, é basicamente isso, como se fosse uma reabilitação do LCA. E isso é muito importante do paciente ter em mente, porque se ele não tiver isso em mente, e ele achar que a reabilitação do LCA dura pouco tempo, tipo 2 meses, 3 meses, ele vai ficar frustrado quando chegar no final do terceiro mês ou final do quarto mês, enfim, e ele não tiver atingido ali o objetivo que ele projetou. Então, sei lá, se ele projetou voltar ao esporte com 4 meses e chegou no quarto mês e ele não atingiu esse objetivo, ele vai ficar frustrado e vai meio que deixar de lado a reabilitação. Então, é muito importante o paciente ter em mente aquilo, a gestão das expectativas, né? É muito importante o paciente ter em mente o que esperar da reabilitação. Então, a reabilitação, como vocês bem sabem, ela tem a duração aí de 9 meses, o mínimo, né, para o paciente ficar bem. Então, o paciente tendo isso em mente já ajuda bastante, porque ele vai focar nesse processo. Ah, Marinho, mas você está falando isso para o paciente ficar 9 meses preso aí com você. E, cara, não é isso, tá? Tem um estudo muito recente, saiu faz mais ou menos um mês. Eu vou ler aqui para vocês, bem básico, eu vou fazer um resumo bem resumido mesmo, do que eles acharam nesse estudo. Eles avaliaram alguns atletas, tá? Mais correto, 530 atletas masculinos que praticavam esportes de pivô. E de pivô entendam como futebol, basquete, handebol, todo o esporte que tenha movimento de giro do joelho. Então eles avaliaram esses atletas que tiveram a lesão do LCA e que fizeram a cirurgia. E eles viram, ao final do estudo, eles viram que 46% dos atletas que abandonaram a reabilitação na fase inicial conseguiram retornar ao esporte. Então, ou seja, o restante, 54%, não conseguiu retornar ao esporte. Daqueles pacientes que pararam a reabilitação ali no final, tipo 3 meses, 3 meses e meio, 4 meses, enfim, desses pacientes. Ou seja, 54% desses pacientes não conseguiram voltar ao esporte. Então isso é um número bem alarmante e ainda mais para que a grande maioria de quem lesiona e faz cirurgia é querendo voltar ao esporte. Então fica aqui a reflexão de que se você parar a reabilitação no início, você tem muita chance, quase 50% de chance de não retornar ao esporte. E o segundo dado que eles trouxeram aqui, que também é interessante, são aqueles pacientes que interromperam a reabilitação na fase intermediária. Dos pacientes que interromperam, 30% não voltou ao esporte. Então, caso você pare ali a reabilitação com 5, 6 meses, que a gente considera a fase intermediária, você tem 30% de não retornar ao esporte. E muita gente acha que não vai acontecer com elas mesmas, só que pode acabar acontecendo. Depende do seu corpo, de como seu corpo vai reagir à reabilitação, aos treinamentos, depende da sua dedicação, enfim. Tem vários fatores ali que influenciam no quesito de se você vai conseguir ou não voltar ao esporte. Então é por isso que eu bato muito na tecla, e o modelo de fisioterapia que a gente tem aqui no Brasil, ele não ajuda em nada o paciente a prolongar essa questão da fisioterapia, de fazer a reabilitação completa, porque o modelo que a gente tem aqui é o modelo do plano de saúde, ou então do SUS, que liberam 20 sessões, 30 sessões, então o paciente ele acha que só aquilo vai resolver. Ele fica iludido, o paciente, porque ele não tem ali a orientação exata, né? Agora que está começando, mas normalmente o paciente ele não tem a orientação correta dos médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, enfim, do quanto ele tem que fazer de sessões de fisioterapia. Então ele acha que 20, 30 sessões já vai ser o suficiente para poder voltar ao esporte futuramente, né? Voltar ao esporte, fazer essas coisas. Só que não.
paciente ele tem que fazer a reabilitação até o final. E já respondendo uma das perguntas mais frequentes que as pessoas me fazem no Instagram Marinho, quantas sessões são necessárias? Eu vou trazer um pouco para a minha realidade dos meus pacientes aqui da clínica. No mínimo, meus pacientes aqui da clínica eles fazem de 90 a 100 sessões, tá? Ao longo de 9 meses de reabilitação. Então, eu boto que mais ou menos isso aí seria o suficiente para você fazer uma boa reabilitação e uma reabilitação completa do LCA. Então, não é simplesmente você fazer 20 sessões de fisioterapia, 30 sessões que seja, parar a fisioterapia, começar a academia, fazer 3, 4 meses de academia, parar a academia, fazer o retorno ao esporte, que muita gente acha que o retorno ao esporte é dar uma corridinha na rua ou então tocar uma bola, ficar chutando uma bola. Só que não, o retorno ao esporte é algo bem específico do esporte. Eu estou, claro, falando do futebol, mas o retorno ao esporte do futebol engloba várias coisas. Questão de passe, finalização, corrida com mudança de direção, corrida com perturbação, ou seja, uma outra pessoa simulando um escorão do jogo, enfim. Tem várias nuances ali que são necessárias de treinar com o paciente antes que ele volte ao esporte. Então, muitas pessoas acham que é isso, o retorno ao esporte. Ficar brincando ali, chutando a bola, tocando a bola, enfim. Só que não, é algo bem específico para que o paciente ele se acostume antes de retornar ao esporte. E aqui eu trouxe uma divisão que ajuda muito os pacientes aqui da clínica e eu falo também no Instagram algumas vezes, tá? E espero que ajude vocês também, para que vocês usem como uma forma de motivação ao longo da reabilitação. Então aqui, só para vocês entenderem, eu divido a reabilitação do LCA em 3 fases principais, tá? Fase inicial, fase intermediária e fase final, tá? Então, 3 fases principais, cada fase ali durando mais ou menos 3 meses, depende da evolução do paciente, mas 3 fases principais. Dentro da fase 1, da fase inicial, eu divido em mais 6 subfases, para ficar mais palpável para o paciente. Então, só um exemplo. De 20 em 20 dias o paciente muda de fase. É um exemplo, não acontece assim, mas é basicamente um exemplo, tá? E aqui, na primeira fase, eu estou lendo aqui para vocês também, o que eu prezo muito? Questão de ativação do quadríceps, ganho de extensão, ganho de flexão e a marcha normal. Claro que tem mais coisas, mas eu só estou dando alguns exemplos para vocês aqui. Então, basicamente, é isso aqui que eu prezo na fase inicial. E qual é uma forma de você se manter motivado ali durante essa fase inicial? É quase como se fosse um videogame. Eu quero que vocês coloquem metas de ganho de flexão. Então, sei lá, a cada semana eu pretendo ganhar 10 graus de flexão. Então, a cada semana você vai lá e mensura ali 10 graus. Não precisa nem ser em graus, porque é mais difícil de medir, mas você pode colocar uma distância para você conseguir ganhar. Então, se você fizer aquele exercício de puxar a perna sentado, que é o ganho de flexão que a gente faz, e começar a medir ali no chão, a cada semana você pode falar, eu quero ganhar 5 centímetros ali de flexão a cada semana. Então, coloca uma meta semanal de 5 centímetros de flexão. Isso vai manter você motivado. E, por exemplo, se você chegar na quarta-feira e ainda não tiver batido a meta, você vai forçar mais para quando chegar no final da semana você conseguir bater a meta. Então, isso é uma forma de motivar você ao longo da primeira fase. Além disso, coloque uma meta de retirar a muleta. Então, na primeira semana, claro, isso também depende do seu fisioterapeuta, da cirurgia que você fez, do que o médico falou. Mas aqui eu estou falando algo que eu faço aqui com os pacientes. Então, coloque uma meta de tirar a muleta. Na primeira semana eu vou ficar com as 2 muletas, na segunda semana eu vou tirar uma, na terceira semana eu vou ficar sem nenhuma muleta. Isso aqui é um exemplo, tá? Não necessariamente vai servir para você, porque como eu disse, depende da cirurgia, do fisioterapeuta e do médico, tá? Da sua evolução também. Mas coloque uma meta disso. Também coloque uma meta de sessões de fisioterapia. É muito importante você colocar essa meta, porque às vezes as pessoas fazem ali fazem ali a primeira semana direitinho, 5 sessões na semana, só que depois, não estou com preguiça de ir, não sei o que lá. Só que não, então bote, sei lá, 20 sessões no mês, 10 sessões no mês, enfim, o quanto for ideal para a sua realidade, tá? Porque tem gente que consegue arcar com mais sessões, tem gente que consegue arcar com menos sessões, depende de plano de saúde, depende de SUS, enfim. Mas coloque pelo menos uma meta ali que seja de acordo com a sua realidade. Na fase intermediária, eu divido em três subfases, né? Que a gente tem a questão da fase mais funcional, tem a questão da corrida linear e tem a fase da corrida com mudança de direção. Então, na fase mais funcional, a gente começa a introduzir saltos, aterrissagens. Na corrida linear, a gente faz... Corrida linear é basicamente correr para frente e para trás, basicamente isso. Então,
a gente também faz esses exercícios específicos para corrida. Corrida com mudança de direção, mudando de direção a 45 graus, a 90 graus, a 120 graus, enfim. Você vai aumentando aos poucos ali essa mudança de direção. Nessa fase é interessante você colocar metas nas cargas do treino de perna na academia. Você já vai estar liberado para fazer perna na academia, então nessa fase é interessante você colocar metas nessas cargas. Então, por exemplo, no leg press, eu comecei com zero, com nenhuma carga no leg press, e eu vou aumentar 10 quilos a cada semana. Ou então eu vou aumentar 20 quilos a cada semana, enfim, você vai colocar suas metas lá, semanais ou quinzenais, mensais, de cargas nos exercícios da academia, tá? Também você vai ser liberado para correr nessa fase, claro, vai depender de alguns fatores. Estou dando um exemplo aqui, mas depende de questão de força muscular, se você manca ou não ao correr, mas enfim, vamos dizer que você já foi liberado para correr. Você vai colocar metas de quilometragem, não precisa começar correndo 5 quilômetros direto, começa alternando, 1 minuto correndo, 1 minuto andando, 1 minuto correndo, 1 minuto andando e vai aumentando aos poucos essa diferença entre corrida e caminhar, até você conseguir correr ininterruptamente, sem interrupções. E depois, posteriormente, coloquem metas de corridas. Então, essa semana eu vou correr, ao total, né, juntando a semana toda, eu vou correr 5 km. Na próxima semana eu vou correr 5,5 km. Na outra, 6 km. E assim vai. Você vai aumentando aos poucos. Não, lembre de não aumentar abruptamente, então não aumente de 5 para 8 km. Então, isso aí é uma coisa ruim de se fazer, porque você vai gerar uma carga muito grande no joelho e não é interessante. Então, vai aumentando aos poucos ali a questão da quilometragem. Também coloca uma meta de sessões de fisioterapia, que é muito importante. Então, nessa fase intermediária, você já vai diminuir um pouquinho o ritmo da fisioterapia, mas é interessante você ir de 2 a 3 vezes na semana. O ideal são 3 vezes, mas se você não conseguir, tente ir pelo menos 2 vezes na semana. Coloque metas ali de 8 sessões por mês, 12 sessões por mês, enfim. Você vai colocar a meta que se enquadra mais na sua realidade que nem na fase 1, na fase inicial. E na fase final, eu divido em duas fases, né, duas subfases, que é a fase de retorno ao esporte e a fase do treino para os testes de alta. Então, na fase de retorno ao esporte, você vai fazer específicos do seu esporte. Nessa fase, você já vai poder fazer movimentos de pivô do joelho, já vai poder fazer finalização, passe. Estou trazendo um pouco para a realidade do futebol, que é o que mais ocorre, né? São os pacientes que mais lesionam o LCA. Então, você pode fazer movimentos de chute, passe, corrida com mudança de direção. Só não pode jogar bola ainda, mas você vai fazer todos os fundamentos do futebol. Defesa, enfim. Tudo que é específico do futebol, você vai fazer nessa fase. Além disso, você vai iniciar o treino para os testes de alta, mais no final dessa fase. E os testes de alta, a gente tem 4 testes de salto, que pelo menos que eu faço aqui, 4 testes de salto e um teste de força. Eu vou falar do teste de salto. Eu vou escolher um exercício só, que é o salto para frente, com uma perna só. Então, você vai colocar metas semanais de distância. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, no teste de alta a gente compara uma perna com a outra. A perna operada com a não operada. Então, é importante que elas estejam ali em distâncias semelhantes. Não precisa estar igual, mas precisa estar semelhante ali. Então vamos dizer que a sua perna não operada ela saltou 1,50 m e quando você foi saltar com a perna operada ela saltou 1,20 m, tá? Então tem um longo caminho aí para percorrer até atingir uma distância semelhante à perna não operada. Então você vai colocar metas semanais também de distância. Então na próxima semana você fala, quero aumentar 5 centímetros a cada semana. E você vai tentar bater essa meta. Então, na primeira semana você fez 1,20, na próxima semana você vai tentar 1,25, depois 1,30, depois 1,35, até chegar próximo ali, ou igual seria o ideal, mas até chegar próximo ali à distância da outra perna, que foi 1,50, tá? Então, é basicamente isso aqui também na fase final. E só fazendo um resumo de todas as fases, é só você colocar metas para os exercícios que você está fazendo em cada fase, tentar cumprir essas metas, porque assim você vai se manter constante na reabilitação, colocar metas de sessões de fisioterapia também para se manter constante ali, não parar a fisioterapia até o final da reabilitação, não parar a academia até o final da reabilitação, fazer um bom retorno ao esporte e fazer os testes de alta no final. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem explicativo aqui. Eu mostrei um pouquinho do que eu faço aqui com os meus pacientes, tá? Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Não deixe de dar o like no vídeo, porque ajuda muito.
Parece, como eu sempre falo, né, que parece frase de quem faz vídeo para o YouTube, mas não, quando vocês dão um like no vídeo, o vídeo acaba sendo enviado para mais pessoas que precisam ver, que se interessam por esse tema. Então, são pessoas que fizeram a cirurgia do LCA ou vão fazer a cirurgia, então isso vai atingir mais pessoas e, consequentemente, vai ajudar mais gente a fazer o correto na reabilitação e a não ter o ligamento rompido, folgado, enfim, fazer uma reabilitação bem feita. E também, caso você tenha gostado do vídeo, envie para um amigo que fez a cirurgia ou vai fazer, ou só lesionou o LCA, que vai ajudar, acredito que vai ajudar bastante ele. E é basicamente isso. Até a próxima. Valeu!